Bom Dia São Paulo fala agora de dengue. Pois é, o verão já está aí, né? Estação ideal para o mosquito que transmite a doença se espalhar, que é uma beleza. Calor e muita chuva. Por isso as autoridades estão em alerta para tentar evitar uma epidemia mesmo. E nós recebemos aqui no nosso estúdio do Bom Dia São Paulo um especialista no assunto, o biólogo Fábio Lopes. Bom dia, Fábio. Bom dia. A gente tem tanto motivo assim para se preocupar esse ano? Bastante motivo. Existe uma sazonalidade em relação à doença, que a gente vê 2 anos de um silêncio, assim, uma diminuição dos casos e 1 ano de aumento muito grande dos casos. E é esse ano agora, de 2015 para 2016, que a gente prevê uma explosão dos casos. E vocês têm alguma estatística disso? Por exemplo, a contagem de larvas? Temos. A gente faz, todos os municípios fazem, no estado de São Paulo, janeiro, julho e outubro. Em outubro a gente faz isso mais rápido, que é o chamado LIRA, em 15 dias. E os nossos índices estão muito altos. A gente entende assim, quando o índice é acima de 1, a gente tem mosquito suficiente para ter uma epidemia. Nós temos áreas com infestação 6, por exemplo, como na área continental, 500% acima. A área aqui do jornal, daqui do local de vocês, do prédio de vocês, está com índice 5. Então é muito preocupante isso e a gente só está esperando saber qual tipo de vírus vai circular. Nos anos anteriores, a gente às vezes tem a falsa impressão de que nós conseguimos controlar a doença, mas é só uma falsa impressão, porque o Aedes veio para ficar, a gente não tem conseguido controlar. Ele tem infestado cada vez mais as cidades, os municípios que não tinham epidemia estão tendo, ele já tomou quase todo o estado de São Paulo. Nós estamos numa situação bem difícil e a gente vê que nos meses, inclusive naqueles mais frios, a gente tem um índice larvário alto, o que quer dizer que ele está realmente se adaptando climaticamente. Nós temos mudado as feições paisagísticas de alguns locais. A gente não tinha, por exemplo, a Aedes aegypti na área continental em 97, 98. Com o advento das lotações, os mosquitos começaram a ser transportados para a área continental e a epidemia começou lá. Ou seja, quanto mais a gente desmata e adentra essas áreas selvajadas, mais a gente empurra o Aedes aegypti junto com a gente. O jornal A Tribuna, ele divulgou uma reportagem nos últimos dias, muito interessante, inclusive com algumas curiosidades. E falava até sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha, tem um quadro interessante. Está bem atrás de você. O mosquito, por exemplo, ele está mais resistente ao uso de inseticidas. Isso acontece mesmo? 52% das formas adultas já são resistentes? Sim, é isso mesmo. Nós temos alguns grupos químicos que são usados só no momento da transmissão. O inseticida ele só pode ser utilizado no momento da transmissão, porque o alvo dele é a gente diminuir o número de fêmeas infectadas. E nos testes de laboratório a gente percebe que quase metade, ou às vezes mais de metade, dos mosquitos que são submetidos à dose diagnóstica não morrem com o inseticida. Tem uma outra questão também que parece que os mosquitos estão ficando mais inteligentes, né? Eles Sim. estão colocando os ovos em lugares mais altos, difícil acesso. Isso está acontecendo mesmo? Sim, já há muito tempo. É uma dinâmica de postura dele. Ele coloca de 80 a 120 ovos na primeira postura, depois ele distribui em posturas menores. O que faz com que o agente, quando faz o serviço dentro da casa, tenha que fazer a visita completa. Agora, por que isso acontece? Porque as pessoas sabem como evitar, né? E mesmo assim não evitam. Eu acho que são 2 polos que a população não faz o que tem que ser feito na sua residência e o nosso serviço também tem uma qualidade que deixa a desejar. A gente precisa, o munícipe precisa exigir que a visita não seja feita do portão, ou seja, que o agente não chegue na porta da casa, pergunte se está tudo bem e marque que a casa foi trabalhada. Isso, inclusive, é criminoso, porque é a inserção de dados falsos no sistema. A casa trabalhada é aquela que é visitada intra e peri-domicílio junto com o morador, e isso resolve a questão. Fábio, muito obrigada pela tua participação, por esclarecer o público do Bom Dia São Paulo, para a gente ficar mais preparado para combater esse mosquito, né? Obrigado. Obrigada.